Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje para fazer a correção da prova, né? Nós ficamos um pouco tristes porque os irmãos não responderam a prova, né? Poucas pessoas mandaram as respostas para a gente poder corrigir, mas eu espero que os irmãos tenham lido, tenham pensado um pouquinho na prova, que a gente sempre faz como um resumo, na verdade, do que a gente acabou estudando durante os meses de lição, né? Às vezes 3 meses, 4 meses, mas a gente faz esse resumo. Então, eu queria desafiá-los agora que os irmãos abram lá no celular, né? O irmão Sérgio mandou para todo mundo a prova em PDF, em Word, em vários arquivos, que o irmão abra lá, então pegue a prova para a gente acompanhar junto essa correção, que é importante a gente fazer um resumo e tirar algumas dúvidas com relação a essa lição. Então vamos começar lá com a questão 1. Estou com o computador aqui, eu vou ler, né, e vou comentar. Então é importante que o irmão esteja com essa prova em mãos. Então vamos lá. Questão 1 diz assim: o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, deixa claro que, né? E qual que é a resposta certa? A resposta certa é a letra B. Neste mundo somos estrangeiros e forasteiros. Onde que a gente encontra essa resposta? Vamos lá para a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então vejam que aqui Pedro está falando o quê? Peregrinos dispersos, né? Então peregrino dá a ideia de estrangeiro, de forasteiro, mas não só nesse versículo. Se os irmãos abrirem lá no capítulo 2 de 1 Pedro, no verso 11, ele vai falar o seguinte: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então aí não tem dúvida, em 1 Pedro 2, verso 11, diz que nós somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Se os irmãos olharem as outras alternativas, os irmãos vão perceber o seguinte: são verdadeiras? São. Tem lá, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei? Isso é fato, né? Nós vamos ser justificados diante de Deus pela graça, não pela lei. Mas a questão, repare que lá na pergunta fala em 1 Pedro. Então é o que Pedro está dizendo sobre nós. E o que Pedro vai falar, tanto no verso 1 como lá no capítulo 2, no verso 11, é que nós somos estrangeiros e forasteiros, né? Então nós não somos desse mundo, né? E a Bíblia vai dizer que a gente faz parte do reino de Deus. Jesus vai dizer isso, né? Que nós não fazemos parte deste mundo. Ele não faz parte deste mundo, a gente não faz parte desse mundo. A gente faz parte do reino. Jesus veio pregar o reino de Deus, né? Para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Segunda questão. Segundo 1 Pedro, o Senhor nos regenerou para derramar sobre nós bênçãos sem medidas? O Senhor derrama bênçãos com certeza. A maior bênção é a nossa própria salvação, né? Sermos atendidos em tudo se orarmos com fé, isso não é verdade. Isso não está na Bíblia, né? Suportarmos todas as tribulações? Sim, nós devemos suportar as tribulações. Mas, de novo, na pergunta: qual o objetivo, segundo 1 Pedro, que Cristo nos regenerou? E aí, Pedro vai ser muito claro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 3, diz assim: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Então, irmãos, é muito claro aqui que nós somos regenerados para quê? Para essa herança
incorruptível reservada nos céus, que é o quê? Que é a nossa vida eterna, é a nossa salvação e a certeza que nós vamos viver o resto dos tempos ao lado de Cristo Jesus e ao lado de Deus. Então, Pedro deixa isso muito transparente nesses versos, né? Então, para que Cristo nos salvou, nos regenerou? Para uma herança que jamais poderá macular-se ou perder o seu valor. E aí eu insisto de novo da gente lembrar, né, que uma vez salvos, salvos para sempre. Então, a partir do momento que nós somos regenerados em Cristo Jesus, a nossa herança, ela é incorruptível, quer dizer que não pode se corromper. Aqui está dizendo que não pode macular-se, que não pode se manchar e que não perde o seu valor. Então, a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Isso é muito importante, irmãos, que a gente tenha isso em mente sempre. E eu sempre repito isso nas aulas, para a gente lembrar que uma vez salvos, salvos para sempre. Porque essa herança é uma herança incorruptível. Isso a Bíblia nos garante, né? Não é uma teoria ou outra, mas é a Bíblia que nos garante isso. Então é importante nós nos lembrarmos sempre. Lá agora na questão 3, diz assim: Pedro foi... A gente sempre tem falado aqui nas nossas lições, a gente gosta de estudar o autor. É interessante a gente pensar quem escreveu, né? Pensar um pouquinho nesse autor. Então a gente tem procurado sempre nos livros, a gente fala sobre o autor, a gente estuda o autor. E essa questão é sobre isso. Então lá em 1 Pedro 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então os irmãos já viram que em outras cartas a gente tem às vezes uma dúvida de quem é o autor, né? Essa aqui fica muito clara, porque Pedro, ele já se apresenta no versículo 1 quem ele é. E aí, por isso, que a resposta certa é a letra A. Pescador galileu, chamado por Cristo para ser discípulo. Então, como que a gente vai confirmar ainda isso? Lá em Mateus, se os irmãos quiserem abrir aí, Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 20, a gente tem o chamado dos discípulos, né? Aqui na NVI traz o título, que o pastor sempre comenta que não é inspirado, né? Mas nos ajuda a entender o contexto. Jesus chama os primeiros discípulos e diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Vejam então aqui, vamos terminar aqui no 20, né? No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Reparem aqui, Pedro, né? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles eram pescadores, né? Galileus, né? Eram pescadores e foram chamados por Cristo para ser discípulo. Então não tem dúvidas da autoria da carta de Pedro, porque ele se apresenta como o apóstolo. Então ele foi aquele Pedro lá dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Ok? Então, só para recapitular as letras aí para os irmãos, se alguém se perdeu, questão 1, letra B, questão 2, letra D de dado, e questão 3, letra A de amor. Agora, questão 4. O principal tema tratado em 1 Pedro. Essa questão já um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque a gente tem que pensar um pouco na carta como um todo, para poder entender o tema da carta, né? Então, a gente às vezes poderia até trazer mais de um tema. Mas dentro das alternativas que a gente tinha aí, a letra A fala da entrada do povo de Deus no descanso da terra prometida. A gente vê que não é esse o tema do livro. A profecia messiânica do livramento do futuro. Jesus já tinha vindo, então também não pode ser. As profecias messiânicas estavam no Antigo Testamento, falando sobre Jesus. Aqui Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha completado a sua obra, né? E a letra D fala: Deus assumiu a forma humana conforme a declaração inicial. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Essa alternativa tá certa,
Mas esse texto é de João, não é de 1 Pedro, né? Então, lá, o principal tema de 1 Pedro, não é o tema de João que a gente está falando. De 1 Pedro, então, sobrou a letra C. O sofrimento deve nos conduzir à perseverança na fé, conforme o exemplo de Cristo. E onde a gente encontra isso, embora esteja presente como um tema em toda a carta, mas eu vou ler um dos trechos que comprova, né, esse tema da carta de Pedro, que é 1 Pedro 1, os versos 6 e 7. Diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então aqui Pedro, ele fala da provação e fala do refino pelo fogo. Então nós sabemos que o ouro, né, para ele ficar purificado, ele passa pelo fogo e ele resiste ao fogo. As impurezas saem, as impurezas reagem lá no fogo e formam outras coisas, mas o ouro permanece, ele resiste. E é essa comparação que Pedro usa aqui com as provações. A gente vai passar pelas provações aqui, mas a gente vai resistir. Então o sofrimento conduz o quê? A uma perseverança na fé, conforme o exemplo de Cristo. Cristo disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o que Pedro está falando aqui. A gente vai ter provação, mas a gente vai vencer porque a gente está em Cristo Jesus. Porque a nossa herança não é desse mundo, ele vai dizer uns versículos antes. A gente falou já, a nossa herança é uma herança eterna, garantida nos céus, de estarmos salvos com Cristo. Então, irmãos, por isso aqui que a resposta, a letra C, o sofrimento deve nos conduzir à perseverança na fé, conforme o exemplo de Cristo. Agora, a questão 5. O imperativo bíblico, sede santos porque eu sou santo, em 1 Pedro, porque esse texto aparece, né, em outras referências, mas em 1 Pedro, nos exorta a. E aqui a gente tem que ir para o texto, né? A gente tem que ir para o texto. Esse texto, sede santos porque eu sou santo, tá lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. E diz assim: pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Isso fazendo uma referência ao Antigo Testamento, né? E aí a gente tem que, para entender essa questão, que vai perguntar lá, 1 Pedro nos exorta a gente precisa continuar no verso 16, depois do verso 16, até o verso 22, que vai dizer assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé é a esperança de vocês que estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Qual o versículo que mais parece com... a alternativa que mais parece com esse texto que a gente leu? Alternativa D, que diz: expressarmos a santidade através do genuíno amor fraternal, amando-nos uns aos outros ardentemente. Isso é o que está nesse texto. E eu queria, na verdade, completar a ideia, porque aqui no verso 16, quando falo sede santos porque eu sou santo, e vai a complementação, primeiro no 17 diz assim: uma vez que vocês chamam Pai
aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, ele está falando da gente se portar com temor. Lá no verso 22, vai dizer assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então, para a gente chegar, irmãos, nesse genuíno amor fraternal, a gente precisa ter o temor e a gente precisa ter a obediência. E o verso diz: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Aí sim a gente vai ter condição de amar aos outros sinceramente e de todo o coração. Então, a resposta da questão 5 vai ser a alternativa D. Expressarmos a santidade através do genuíno amor fraternal, amando-nos uns aos outros ardentemente. E eu completaria: antes disso a gente precisa ter o temor a Deus, a gente precisa obedecer para a gente chegar nisso, né? De conseguir amar ao próximo como devemos amar, como a Bíblia quer que nós amemos e como diz o verso 22 de 1 Pedro. Ok? Agora, irmãos, questão 6, né? Terminamos assim com questão 6. Ainda que a prática da justiça possa nos conduzir ao sofrimento, devemos santificar a Cristo como Senhor. E aí a gente tem as alternativas. A alternativa correta é a letra A. Estando preparados para responder a qualquer pessoa a razão da nossa esperança com mansidão e temor. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus, né? E é importante a gente saber o endereço também, né? 1 Pedro 3, 13 a 16. Então, essa daqui não tem nem discussão. Tá escrito com todas as letras lá no verso, a partir do verso 13. Quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E eu completaria com o verso 16. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Irmãos, um parênteses aqui, esse texto eu acho que cai muito bem no momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem que falar a razão da nossa esperança, né, é importante o verso 16, ele vai dizer: contudo, façam isso com mansidão e respeito. Então, primeiro falando da prática da justiça, né? Esse texto vai dizer que muitas vezes a gente está fazendo o que está certo, está sendo justo e a gente vai sofrer por isso. Quantos cristãos são perseguidos por seguirem a Cristo? Por fazerem o que a Bíblia manda? Nós não vivemos muito essa realidade aqui no nosso país, mas quantos irmãos estão sendo perseguidos simplesmente pela sua fé? E aqui nós estamos exortados que mesmo que alguém maltrate a gente, porque a gente está fazendo o que é certo, eu digo que é certo é o que a Bíblia diz, não é o que a gente acha que é certo, mas é o que a Bíblia diz. Então, mesmo que a gente esteja fazendo aquilo que a Bíblia diz e nos perseguirem, e nós vivemos um momento assim, né, que a gente quer fazer às vezes o que a Bíblia diz, a gente sabe que é certo porque a Bíblia diz, mas o mundo nos condena, porque o mundo não quer acreditar nas coisas que a Bíblia diz. Ainda que isso aconteça, né, nos conduza a um sofrimento, a gente tem que santificar Cristo como? Estando preparados para responder a qualquer pessoa a razão da nossa esperança com mansidão e temor, com mansidão e respeito, como diz aqui na versão da NVI. Irmãos, a gente tem que falar o que está na Bíblia? Tem, mas a gente não pode esquecer de ter mansidão e respeito.
Hoje em dia, a gente vê os irmãos defendendo a fé, defendendo as práticas louváveis, práticas da Bíblia ou doutrinas bíblicas, mas sem mansidão e sem respeito, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas acham que podem falar o que querem do jeito que querem. E a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que se a gente a gente tem que falar a razão da nossa esperança, mas com mansidão e respeito. Então, questão 6, alternativa A. Não vamos nos esquecer disso, é uma questão muito prática, uma aplicação muito prática dessa questão 6 para a nossa vida. Vamos estar preparados para responder a razão da nossa fé, da nossa esperança? Temos que estar preparados. Como vamos responder? Com mansidão e respeito, seja pessoalmente, seja na rede social, seja em qualquer outra situação. Questão 7 agora. Segundo a epístola de Pedro, tem como tema, a segunda epístola de Pedro, desculpa, li errado. A segunda epístola de Pedro tem como tema principal. Então agora a gente vai lá para a segunda Pedro. Então nós falamos do tema de 1 Pedro, agora vamos falar do tema de 2 Pedro, né? E o que a gente vai encontrar lá? Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, irmãos, vejam que o tema de 2 Pedro é diferente do tema de 1 Pedro. De novo, nós temos que pensar no contexto todo da carta. Mas esse versículo que eu destaquei com os irmãos, que é o verso 1 do capítulo 2, ele nos dá uma ideia. Por quê? Quando a gente vai ler todo o capítulo 2, quando a gente vai ler o capítulo 3 de Pedro, e essa carta só tem 3 capítulos, a gente vai perceber que Pedro, ele se detém, né, nesses capítulos a falar principalmente dos falsos mestres. Então, uma exortação à igreja primitiva, e essa exortação nós trazemos para os nossos dias, que nós devemos nos guardar dos falsos mestres. Então, essa preocupação de Pedro era legítima porque a igreja estava sendo enganada por falsos mestres de dentro da igreja. E Pedro, então, ele vê a importância dele exortar os irmãos com relação a isso. Então, ele escreve essa carta de 2 Pedro com esse tema. Então, se nós lermos a carta inteira, nós vamos ver que o tema, se a gente puder destacar um tema, é o combate à influência das heresias na igreja propagada pelos falsos mestres. Por isso que a questão 7, a resposta certa é a letra B. B de bola, né? Vejam lá que a letra D fala da justificação pela fé. Pedro fala isso nas cartas, mas não é o tema central dessa 2 Pedro. 2 Pedro, ele vai focar na questão dos falsos mestres e das heresias que estão entrando na igreja. Bem, irmãos, agora nós vamos para a questão 8. A questão 8 foi uma das que teve, de quem mandou a prova, o maior número de erros, né? Vou defender um pouco os irmãos, que realmente era uma das questões mais complicadas. Talvez porque ela lhe tratasse aí de uma palavrinha que não tem na Bíblia, né? Mas aí é uma palavra que a gente usa nos comentários, né? E que a gente usa no estudo mais aprofundado, e por isso é EBD. A gente faz esse estudo mais aprofundado. Portanto, lá quando na questão 8 diz assim, em Judas, quer dizer, no livro de Judas, qual seria a alternativa certa, né? E a resposta é a letra C. Alerta-se que a influência do gnosticismo leva à libertinagem e à prática da imoralidade. Qual palavrinha que não aparece aqui? Gnosticismo. Talvez os irmãos tenham ficado um pouco atrapalhados por causa disso. Mas vamos ler os versículos que sustentam essa resposta como a certa. Judas 18 e 19. Lembrando que Judas não tem apenas um capítulo, né? Então, o 18 diz assim: eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês,
os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. E aqui, Judas está se referindo também a falsos mestres, né? E que movimento de falsos mestres, na verdade, está sendo combatido não só em Judas, mas também em Pedro, em 2 Pedro, um movimento que chamava gnosticismo. Na verdade, esse seria, vamos dizer assim, os teólogos falam que seria um pré-gnosticismo, tá? Mas é um movimento herético que aparece na igreja primitiva, né? Ou pelo menos começa a aparecer, e a gente vai ter o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a gente vai ter Judas falando justamente contra essa heresia do gnosticismo que estava entrando na igreja. Então, irmãos, essa palavra, embora não esteja na Bíblia, porque é uma designação que a gente posteriormente deu para este movimento, é importante que a gente conheça para que a gente saiba o significado desse movimento. Então, não vou falar muito aqui, mas resumindo, o que é o gnosticismo, tá? O gnosticismo, ele pensava e pregava que a gente tem o espírito é bom e a matéria é má. Pensando no primeiro momento, se a gente fala assim, mas acho que até tem a ver. Não, não tem a ver, né? Isso gerou muitas heresias desse pensamento. Quais delas? Primeiro, né? A salvação é escapar do corpo por um conhecimento especial. Essa questão de gnóstico tem a ver com conhecimento, mas não é... Que conhecimento era esse? Né? Então eles achavam que você tinha que ter um conhecimento especial para escapar do corpo, um mistério, para escapar do corpo que é mal, né? E vamos dizer assim, para esse mundo espiritual que é bom. Como eles achavam que toda matéria era má, eles negavam a humanidade de Cristo. Olha que heresia perigosa. Eles diziam que Cristo não foi 100% homem. E nós sabemos que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, uma heresia perigosa. Negar que Cristo era humano de verdade, né? E em decorrência disso, eles repudiavam as restrições morais. Por quê? Eles achavam que a matéria era má. Então, você ia pecar de qualquer jeito. Por isso que lá na letra C diz assim, alerta-se a influência do gnosticismo leva à libertinagem e à prática da imoralidade. Porque eles justificavam que como a matéria era má, então era normal a matéria pecar. Percebam? Então, eles não achavam que a pessoa tinha, quando se encontrava com Cristo, tinha que procurar não pecar. Não estou dizendo que a gente não peca mais, a gente continua pecando. Mas procurar não pecar ou viver como um cristão. Não, continuava fazendo o que quisesse. Continuava pecando. Eles tinham essa ideia, porque o que importava era o espírito. Então vejam que Paulo também combate essa ideia, porque ele vai dizer, então porque a gente está na graça, a gente vai pecar de qualquer... A gente vai pecar, então, porque superabundou a graça, e ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Porque agora que a gente está em Cristo, aí sim a gente vai procurar não pecar, porque a nossa natureza pecaminosa foi mudada pela salvação. Então vejam que é uma heresia muito complexa, e muito ruim, e muito que fazia muito mal para a igreja. Então, Judas, ele escreve essa carta para combater o gnosticismo. Não aparece aqui o gnosticismo, certo? Mas a gente entende isso pelas heresias que ele fala. Então, lá que eu li no verso 19, né? Então, estes falsos mestres, né, causam divisões na igreja. Olha como a gente consegue perceber essas pessoas, os quais seguem a tendência da sua própria alma. Quer dizer, do que eles acham que é certo e não tem o Espírito. Por isso, irmãos, letra certa resposta C, certo? As outras os irmãos vão perceber, né,
que estão fora. Lá na letra D diz: cuida-se da teoria da inspiração, baseada na qual o Espírito Santo de Deus capacitou os servos para escreverem a Bíblia. Não, Judas não quer falar sobre isso. Isso aqui está correto, mas Judas não está falando sobre isso. O foco de Judas é também combater os falsos mestres, tá? Agora a questão 9. A questão 9 diz assim: a exortação final de 2 Pedro é... Então, vamos voltar para 2 Pedro para falar da questão 9, certo? Questão 9, 2 Pedro, ele está falando aqui da exortação final. Resposta certa, letra A. Devemos nos acautelar em relação àqueles que deturpam as escrituras e buscar crescer no conhecimento do Senhor. Então, irmãos, o que Pedro está dizendo aí? A epístola toda de 2 Pedro vai dizer o quê? Sobre os falsos mestres. Então, esse é o tema central, já falamos na outra questão. Então, qual que é a exortação? A gente tem que tomar cuidado com esses falsos mestres, né? Então, nós devemos tomar cuidado, né? Lá no capítulo 3, verso 17, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, a gente tem que buscar crescer, está dizendo aqui, no conhecimento do nosso Senhor e acautelar-nos, né? Tomar cuidado com quem deturpa as Escrituras. Por isso, resposta à letra A. E aí a gente vai para a questão 10, que também foi a questão que teve mais erros, né? A mais complicadinha aí, que a gente está discutindo. E para ver se os irmãos estudaram mesmo direitinho a lição. Lá no 10, traz uma questão um pouco controvertida aí que aparece no livro de Judas. Então tá dizendo assim, em Judas 9, a menção ao arcanjo Miguel e a disputa pelo corpo de Moisés. Eu vou, irmãos, isso tá no verso 9, tá? Os irmãos tem lá em Judas, verso 9, vai falar sobre isso. E aí a letra A resposta certa não é A, tá? A resposta certa é a letra D de dado. Mas eu vou falando as alternativas para os irmãos entenderem onde a gente vai chegar. Diz assim, esse assunto é abordado em diversos outros textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Não. A gente não vê esse assunto sendo abordado em nenhum outro texto bíblico, tá? Ele só aparece aqui. Isso aqui é importante para a gente entender porque que a D tá certa. Letra B. Esta citação não tem nenhuma relação com o contexto, uma vez que o verso anterior cuida da insubmissão dos falsos mestres. Não, ela tem a ver com o contexto, sim, porque lá no verso 8 diz que estes sonhadores, esses falsos mestres, contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Então ele está dizendo assim, que a gente não deve difamar os seres celestiais. Então não é essa a certa. Na letra C diz, esse texto não deve ser considerado como inspirado. Isso, irmãos, é um perigo, porque se esse texto está no livro de Judas, que é considerado inspirado, a gente crê na inerrância da Bíblia. Então, ele tem que ser considerado inspirado porque ele está no livro de Judas, que é inspirado e que faz parte da palavra de Deus. Então, a gente não pode, tem que tomar cuidado para não cair nesse erro. Dizer que um texto, uma frase do que a gente tem na Bíblia não é inspirada, a gente está falando que a Bíblia erra. E nós cremos na inerrância das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. E aí aparece a letra D. A letra D diz o quê? Trata-se de uma alusão a uma antiga tradição judaica do livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que não foi considerado inspirado. Quando fizeram o cânon da Bíblia, né? Não foi considerado inspirado, por isso que esse livro não consta aqui, tá? Chamado Testamento de Moisés, ou em obra relacionada conhecida como Assunção de Moisés. Então, irmãos, esses livros apócrifos, eles relatam
várias coisas que têm a ver com a cultura judaica, com alguns acontecimentos históricos, mas eles não foram considerados inspirados porque eles não corroboram com toda a ideia da Bíblia. Então, esse texto aqui de Judas, esse texto controverso que aparece no verso 9, que fala aí da briga do arcanjo Miguel com o diabo acerca do corpo de Moisés, era uma tradição judaica, porque tinha um livro que falava sobre isso. Esse livro é apócrifo, não foi considerado inspirado, mas Judas aqui faz uma referência a ele, tá? Então quer dizer, então o livro apócrifo deveria ter sido colocado na Bíblia? Não, irmãos, não deveria ter sido colocado na Bíblia. O que Judas está usando aqui é apenas um exemplo. Ele está exemplificando que você não deve, nesse caso aqui, né, que você não deve difamar, que ele está falando lá, os seres celestiais. É apenas um exemplo. O que ele pegou como exemplo? Um livro da tradição judaica que ele conhecia. Apenas isso, e ele está usando como exemplo, tá? Isso aqui não pode ser tirado para fazer doutrina, nada disso. Ele está usando exemplo. E é importante que fique claro, porque às vezes as pessoas pegam essas frases, tiram do contexto e querem falar um monte de coisa em relação a elas. Então, por isso que é importante a gente saber. Os irmãos podem falar assim, mas não está na Bíblia, como é que eu vou saber isso? Por isso que nós temos que estudar. Se os irmãos tiverem aí comentários bíblicos, se os irmãos tiverem uma curiosidade de procurar aí na lição, se aprofundar um pouco, os irmãos vão ver que os comentários trazem essa questão que eu acabei de explicar. Então é importante que fique claro, né? 10, letra D, aqui é uma alusão a esse texto apócrifo, chamado aí de Assunção de Moisés, porque Judas está usando um exemplo apenas para falar lá que a gente não deve difamar os seres celestiais. Só isso, ele está usando um texto da cultura judaica como exemplo no texto bíblico. A Bíblia é toda inspirada por Deus, não nos esqueçamos disso. Cremos na inerrância das Escrituras. A Bíblia não erra. Ok, irmãos? Então, com isso, nós terminamos a correção. Espero que os irmãos tenham relembrado e conseguido resumir aí tudo que a gente estudou. E convido os irmãos a continuarem conosco para estudar o livro de João, que será o nosso próximo tema da Escola Bíblica Dominical nos próximos domingos aí. E espero, né, que em breve possamos estar pessoalmente novamente para continuar os nossos estudos. Que Deus abençoe os irmãos.